Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Access. Vou estar abrindo a minha apostila aqui. Atualmente nós estamos na página 35, vamos começar agora a relação entre tabelas. Lembrando que na última aula nós criamos a tabela de compras dos clientes e nessa aula agora nós vamos trabalhar com tabelas relacionadas. Então, em primeiro lugar, vamos estar abrindo o nosso banco de dados. Eu vou minimizar essa tela, vou abrir aqui a minha pasta, coloquei Virtual Access na área de trabalho, no seu caso aí abra a sua pasta e abra o seu arquivo, controle de clientes virtual, clicando duas vezes sobre o arquivo. Meu arquivo já está aberto e as minhas duas tabelas já estão aqui, eu ainda não as abri. Relação entre tabelas. No nosso banco de dados, nomes, endereços e telefones de clientes estão armazenados na tabela clientes. Cada cliente cadastrado irá se relacionar com a tabela de compras. Um cliente poderá ter várias compras cadastradas. Reunir estes dados interrelacionados é o ponto forte dos bancos de dados relacionais. Exemplo, para criar uma relação entre duas tabelas. Na janela atual, clique sobre a guia Ferramentas de Bancos de Dados. Em seguida, clique sobre o botão Relações. Então, vamos abrir aqui o Access. Vamos clicar aqui na guia Ferramentas de Bancos de Dados. E em seguida, pessoal, nós vamos até o grupo Relações e clicar sobre a opção Relações. Certo? Clicamos nesse botão, vai aparecer essa janela com a tabela Clientes e Compras. Agora, pessoal, ele vai pedir para a gente... clicar no botão, deixa eu dar uma olhada aqui, deverá ser exibida a caixa mostrar tabela. Clique em clientes, depois em adicionar, repita a operação para a tabela compras. Então vamos até o Access, vamos selecionar clientes e clicar em adicionar. Agora vamos em compras, clicamos em adicionar também, ou seja, temos as duas tabelas aqui. Agora, pessoal, na caixa de diálogo Relações, dê um clique no campo código da tabela de clientes e arraste até o campo código do cliente na tabela compras. Então vamos até o Access, vamos clicar aqui em cima do campo código, deixa eu dar um fechar aqui, fecha aquela caixa, clique aqui na opção código, segura e vamos arrastar aqui até a opção código do cliente. Chegou em cima de código do cliente, a gente solta. Vai aparecer essa caixa, pessoal. Aparecendo essa caixa, nós vamos clicar no botão criar. Então vamos até o Access, vamos clicar aqui no botão criar. Vai gerar essa seta, certo? Mostrando que o campo código está conectado com o campo código do cliente. Então, observe a caixa de relacionamentos, uma linha une os campos código da tabela clientes ao campo código do cliente da tabela compras. Fecha a caixa relações. Caso surja uma caixa perguntando se deseja salvar, salve as alterações feitas. Clique na opção sim. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos estar clicando com o botão direito do mouse por garantia, tá? Salvar. Então, a nossa relação aqui já está salva, tá? Clicamos com o botão direito do mouse em cima da aba aqui, Relações, e escolhemos a opção Salvar. Agora, pessoal, nós podemos clicar aqui em Fechar. Já temos uma relação pronta. Agora, vamos para o próximo tópico. Excluir, inserir e reorganizar campos em uma tabela. Façam a leitura da teoria, certo? Para vocês entenderem melhor sobre esse exercício. E vamos aqui para o exemplo. Para alterar a posição de um campo. Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela Clientes e escolha Modo Design. Então, vamos abrir o Access, clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela Clientes e escolher a opção Modo Design. Abrimos ela no Modo Design. Agora, selecione a linha do campo Possui Carro, clicando com o cursor posicionado no seletor de linha. Então, aqui, pessoal, no Access, nós vamos levar bem no seletor. O seletor é essa parte, esse quadradinho azul que tem no início do campo. A gente vai dar um clique, selecionamos o campo todo, toda a linha. Quando o ponteiro estiver na posição desejada, solte o botão do mouse. A gente tem que arrastar ele, pessoal, para ele ficar abaixo do campo salário. Então, nós vamos até o Axis, vamos clicar aqui no seletor de linha, segurar e arrastar ele aqui para ele ficar depois do campo salário. Tá vendo que a linha preta está embaixo do campo salário? Agora é a hora da gente soltar.
Então a gente solta, o campo possui carro vai ficar abaixo dele. Então veremos que o campo possui carro passa a ser exibido abaixo do campo salário. Exemplo 2, para inserir um novo campo acima de um campo existente. Então ele pede para a gente selecionar a linha do campo salário. Nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui salário, bem no seletor. Vamos clicar aqui na guia Design. Aí aqui, pessoal, no grupo Ferramentas, nós vamos escolher a opção Inserir linhas. E aí vai inserir uma linha antes do campo que a gente selecionou, acima dele. O Axis insere uma linha vazia acima daquela que você estiver posicionado. Defina os seguintes campos, defina para o seguinte campo na linha vazia. Nós vamos colocar aqui, pessoal, texto curto, testando a inserção de linhas na estrutura de uma tabela. Então, pessoal, vamos clicar aqui no Axis, vamos clicar aqui em Teste, texto curto, vamos mudar o tamanho aqui para 40, para não ficar muito grande. No tamanho do campo vamos colocar 40 e a descrição desse campo vai ser testando a inserção de linhas na estrutura de uma tabela. Vamos clicar lá, testando a inserção de linhas na estrutura de uma tabela. Prontinho, terminamos. Clica fora ou em qualquer outro campo só para confirmar a entrada de dados. Terminamos esse procedimento, pessoal, clica com o botão direito salvar. Já vamos ir sempre salvando para a gente não ter nenhum problema. Exemplo 3. Para excluir um campo. Com a tabela aberta no modo Design, selecione a linha que define o campo teste, clicando no seu seletor de linha. Então agora, pessoal, nós vamos estar excluindo o campo teste. Nós vamos marcar aqui no Axis, selecionar no seletor aqui o campo teste para marcar toda a linha. Vamos clicar aqui na guia Design. E no grupo Ferramentas, nós vamos escolher a opção Excluir linhas. Aí ele vai perguntar para a gente o seguinte: deseja excluir permanentemente os campos selecionados e todos os dados do campo? Marca a opção Sim. E aí a gente remove aquele campo. Feche a tabela Clientes e salve as alterações feitas. Então o que a gente vai fazer aqui? Botão direito do mouse, salvar, botão direito do mouse e fechar. Ok? Fechamos a tabela de clientes. Redimensionando e movendo colunas e linhas em uma folha de dados. No modo folha de dados, podemos redimensionar colunas e linhas e mover as colunas para as posições desejadas da mesma maneira que fazemos com planilhas eletrônicas. Então aqui nós vamos redimensionar as linhas, pessoal. E aqui primeiro, no primeiro exemplo, vai ser com coluna. Vamos trabalhar primeiro com a coluna e depois com a linha. Para redimensionar uma coluna, no modo folha de dados, abra a tabela clientes e a gente vai abrir ela, pessoal, no modo folha de dados. Não se esqueçam disso, tem que ser no modo exibição folha de dados, porque com o modo design não vai funcionar. Então nós vamos abrir o Axis, vamos clicar com o botão direito sobre a tabela, escolher a opção abrir, a tabela de clientes, automaticamente, pessoal, ela já vai abrir no modo folha de dados. Então é nesse modo que a gente vai estar trabalhando. Aí aqui, pessoal, posicione o cursor na divisão entre os cabeçalhos das colunas nome e endereço. Arraste a borda da coluna para a direita até que os nomes estejam completamente visíveis ou dê um duplo clique entre as duas colunas. A gente vai redimensionar a tabela. Observem, pessoal, que existe essa linha que divide o campo nome e o campo endereço. E se vocês notarem, o nome dos primeiros funcionários não está todo visível. Almir Rezende tem um pedaço aqui que está sendo cortado. Carlos Augusto e assim sucessivamente. A gente vai ter problema porque esse campo ele é muito pequeno para suportar o nome. Então, nesse exercício, a gente vai aprender a aumentar o campo para poder aparecer todo o nome. Para fazer isso, pessoal, nós vamos levar o mouse aqui na linha que divide nome e endereço. Nós vamos clicar e arrastar. Arrasta um pouco, solta. Já apareceu uma quantidade maior. Agora, pessoal, nós vamos arrastar mais um pouco. E assim nós vamos arrastando até aparecer todo o conteúdo. Ó, Almir Rezende da Silva, Carlos Augusto Ferreira. Aqui, pessoal, no nome e endereço pro bairro aqui, essa linha que divide, nós não vamos segurar e arrastar. Nós vamos clicar 2 vezes, ó. Bem rapidinho. Ele vai autoajustar o conteúdo. Ele vai autoajustar o campo para suportar o conteúdo. Aqui é a mesma coisa. Ó. A gente pode fazer isso também. É mais fácil. Tá vendo?
Aqui no bairro eu posso fazer a mesma coisa. Ele vai autoajustar o campo para suportar o conteúdo. Aqui onde tem telefone eu posso fazer a mesma coisa. Celular, CPF. Aqui eu vou arrastar um pouquinho a barra só para eu poder visualizar os outros campos. CPF, data, salário. Sempre clicando 2 vezes bem rapidinho que vocês vão conseguir fazer aí. Então aqui todos os meus campos estão com os dados visíveis agora. Agora, pessoal, para redimensionar linhas em uma folha de dados, posicione o cursor na divisão entre o primeiro e o segundo registro. Arraste a borda para baixo para tornar as linhas mais largas. Né, pessoal? Aqui no caso, nós vamos fazer o seguinte, para organizar a linha, a gente faz na divisão horizontal aqui, pessoal. A gente consegue redimensionar ela, puxando ela para baixo, ó. Tá vendo? Aumentei a altura da minha linha. Aqui é a mesma coisa, eu vou estar deixando ela mais larga. E assim eu vou estar trabalhando com as minhas linhas. No caso aqui, a minha linha ela tem que ter um tamanho menor. Ela não pode ser tão alta, senão os dados vão ficar mal organizados. Então eu vou deixar ela mais ou menos assim, né, desse tamanho. Na verdade a de vocês aí vocês nem precisam mexer, porque está no tamanho ideal. O Axis ele automatiza isso. E é isso, pessoal. Vamos aqui para a próxima parte da apostila. Para alterar a ordem das colunas. Para alterar a ordem das colunas, pessoal, nós vamos deixar a coluna cidade à esquerda da coluna bairro. Vamos fazer o seguinte, vamos até o Axis. Vamos selecionar aqui a coluna cidade, clicando aqui em cima do nome mesmo. Se vocês clicarem em cima do nome, ó, já seleciona. Aí, pessoal, aqui vocês vão clicar e segurar. Notem que apareceu uma linha preta aqui, à minha esquerda. Ó. Essa linha preta, vocês vão levar ela uma casa antes do campo bairro, igual está aqui agora. Ó. Chegou aqui, vocês vão soltar, e aí o campo cidade vai ficar à esquerda do campo bairro. Ou seja, ele pulou um campo antes. Então é assim que a gente altera a ordem das colunas. Retorne a coluna cidade para o seu local de origem. Então a gente retorna até o Axis, seleciona o campo aqui cidade, já está até selecionado. Nós vamos só clicar e arrastar ele para ele ficar à direita. E aí ele volta ao seu local de origem. Ok? Clica novamente aqui em cima da tabela de clientes, salvar e vamos para o próximo. Para salvar o layout da sua folha de dados, né? Clique sobre a guia arquivo e escolha a opção salvar para salvar as alterações feitas. Então vamos até o Axis, arquivo, salvar. Prontinho, o layout já está salvo, que é a estrutura do meu banco de dados. As tabelas eu salvo com o botão direito. Agora a estrutura do layout, a estrutura do meu banco de dados eu vou estar salvando aqui em arquivo, salvar. Aqui, pessoal, nesse tópico, imprimir e alternar entre tabelas, nós vamos trabalhar com impressão e alternância entre os componentes, né, da tabela. As linhas, as colunas, os dados. E aqui, né, no primeiro exemplo, a gente vai visualizar uma pré-impressão. A gente vai ter uma noção de como que é a impressão da tabela, né, para a gente poder ver como que ela ficaria na folha e configurar. O primeiro aqui ele pede para clicar sobre o botão visualização de impressão localizado dentro da caixa de ferramentas de acesso rápido. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos até o Axis, vamos clicar aqui no botão personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido e em seguida visualização de impressão. Marcamos a opção, ela vai aparecer para a gente aqui. No seu caso aí, pessoal, se a sua já estiver aqui, só vir direto em cima dela e clicar. No meu caso aqui eu precisei reativar. Então eu cliquei em cima dela, aqui ele vai mostrar o meu banco de dados. Não sei se está bacana para vocês verem aí, vou dar um zoom. A princípio apareceu só esse pedaço, por quê? Não tem uma folha suficiente para suportar tantas informações. Né? São várias colunas, aí a minha folha não teve espaço suficiente. Aqui, pessoal, ele pede para clicar em fechar visualização de impressão. Não precisa se preocupar com isso aqui por enquanto. A gente vai aprender a configurar isso, a formatar isso. Apenas cliquem agora em fechar visualização de impressão. Aí voltamos ao modo normal. Agora sim nós vamos trabalhar com a impressão da tabela, né? Com a tabela aberta no modo folha de dados, escolha imprimir a partir da guia arquivo. Então, vamos clicar no Axis, vamos aqui na guia arquivo e vamos escolher aqui a opção imprimir. Aí, pessoal, vai aparecer essas opções para a gente. Impressão rápida, imprimir, visualização de impressão.
Aqui, pessoal, ele pede para a gente cancelar. Ele não vai querer nenhuma das opções. A janela de uma tabela pode ser minimizada sem fechar a tabela. Então, vamos clicar aqui no Axis. Caso a gente quisesse uma impressão rápida sem configuração, clicamos aqui. Se a gente quiser configurar antes de imprimir, a gente clica aqui. Se a gente quiser só visualizar a impressão, ver como que ela ficaria na folha, uma simulação, a gente clicaria aqui. No caso, nós vamos voltar, vamos cancelar. E aqui nós vamos para o próximo exemplo, para alternar entre tabelas. Abra a tabela compras no modo folha de dados. Então, vamos até o Axis e vamos clicar 2 vezes sobre a tabela de compras. Abrimos ela. Agora, pessoal, para alternar entre as nossas tabelas, basta clicar sobre a tabela desejada. Então, aqui eu tenho 2 tabelas, clientes e compras. Para alternar entre elas, basta eu clicar no respectivo nome aqui na parte superior, ó, clientes, compras. Então, é assim que eu alterno entre as tabelas. E agora, pessoal, vou fechar uma tabela, né? Então, clico no Axis, botão direito em cima da tabela de compras, fechar. Botão direito em cima da tabela de clientes, fechar. Pronto, fechei as 2 tabelas. Próximo tópico, criando um formulário. Vou estar finalizando o vídeo para não ficar muito grande, certo? Na próxima aula nós vamos ver sobre a criação, sobre a formatação dos formulários, ok? Façam os exercícios que a gente praticou aqui, façam os exemplos. No caso de dúvidas, podem me perguntar aí no grupo, podem tirar essas dúvidas comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.